Programa Doutor Me Consulta está de volta e hoje eu recebo ela, nossa ginecologista maravilhosa, doutora Fernanda Pelizetti. Tudo bem, doutora? Tudo bem, querido. Boa Seja tarde. bem-vinda. Obrigada. Olha, fazia um tempinho que a senhora estava sumida, mas já estamos de volta às atividades normais. Normais. Já começamos 2026 com tudo, não é isso? Exatamente. O tema de hoje, para você que acompanha a gente aqui no Doutor Me Consulta, nós vamos falar sobre fertilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a infertilidade é considerada um problema de saúde pública global que afeta cerca de 1 em cada 6 pessoas em idade reprodutiva ao longo da vida. Em novembro de 2025, a OMS publicou suas primeiras diretrizes mundiais para prevenção, diagnóstico e tratamento de infertilidade, destacando a necessidade de ampliar o acesso a cuidados equitativos e integrados nos sistemas de saúde. Doutora, muitas pessoas têm dúvidas sobre a fertilidade. Para começar, eu queria que a senhora explicasse de uma forma mais simples o que significa. A infertilidade é a incapacidade de um casal engravidar, tendo relações sexuais de forma sempre, né? E de um ano e não conseguir engravidar. Depois de tantas tentativas, ser Isso, inviável, né? exatamente. E existem fatores do dia a dia que podem influenciar a infertilidade, tanto nos homens quanto nas mulheres, porque tem isso também. A mulher sempre é culpada de não dar certo, né? Tem aquele estereótipo da sociedade, aquele tabu de que a mulher ainda é a causa principal de não dar certo, né? Sim. A É, sociedade machista que a gente vive hoje em dia ainda pensa dessa forma. sim. É importante que saiba que 40% dos casos de infertilidade é relacionado à mulher, 40% ao homem e os outros 20 pode ser de ambos. Então, é importante, né? Quando um casal quer engravidar, é importante que a gente faça os exames tanto no homem como na mulher e a gente procure os motivos, né? Quando você fala de causas, tem muitas causas. Nas mulheres, tem os ovários policísticos, tem a endometriose, tem obesidade, tem problemas de tireoide, né? Nos homens também tem vários problemas, né? Outra coisa que é muito importante é questão de álcool, cigarro. Tudo isso é muito importante. E nos homens também, alterações hormonais, o estresse. Muitas vezes a gente brinca assim que quando acontece muito, são casais que não conseguem ter filhos. Eu tenho vários casos assim, que não conseguem ter filhos e aí resolvem adotar uma criança. E logo em seguida engravida. Olha só. Então a gente pensa assim, mas como assim, né? Não fez mais nada porque despreocupou, né? Então é a história do estresse. Então são vários fatores que a gente tem que investigar. Estavam tão focados ali em fazer acontecer, É, e aí depois que despreocuparam, tudo fluiu, né, doutora? engravidou. Doutora, existe um tempo considerado normal de tentativas de procurar ajuda médica? Sim, a partir de um ano, se não conseguiu engravidar, deve procurar ajuda médica. Hábitos de fumar, beber, a senhora já falou que são completamente prejudiciais. Além desses, existem mais algum outro que atrapalhe a fertilidade? Sim, são as alterações hormonais, né? Que muitas vezes são negligenciadas. Olha, hoje a gente convidou uma pessoa muito especial para participar desse bate-papo. É uma paciente sua, lá do Instituto Pelizetti, a Maxilene. Maxilene, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Obrigada, boa tarde. Olha, primeiramente, eu queria que você contasse a sua história para os nossos ouvintes. Como foi que surgiu a necessidade de você buscar ajuda com a doutora? Certo, eu já vinha tentando engravidar há um certo tempo, né? Há alguns anos. Fiz 4 fertilização in vitro, todas deram negativo, né? Eu não consegui fazer a fecundação do embrião. E aí, depois dessas 4 tentativas, através de uma amiga em comum, de outra amiga, né? Que a gente começou a conversar por telefone, que é a Iana, ela me falou sobre a doutora. E aí foi quando eu decidi procurar a doutora Fernanda Pelizetti. E aí eu fui lá com ela, né? E aí, antes disso, eu já estava na nutricionista, fazendo acompanhamento para melhorar a alimentação, o peso, que estava acima do peso. Quando eu cheguei lá com ela, aí contei minha história, tudinho, e aí ela me passou um protocolo de fertilização, né? Fizemos, né? Tudo direitinho, conforme ela mandou, me orientou. Teve a questão da alimentação, vitaminas, um protocolo. Aí eu fiz esse protocolo.
Primeiro mês, segundo mês. No terceiro mês, a gente, vamos tentar? Eu disse, vamos. E no terceiro mês, fizemos todo o procedimento certinho e veio o meu positivo. Olha só que vitória, hein, doutora? Ah, é a coisa mais linda. E qual é o sentimento quando acontece assim, doutora? De você ver uma paciente sua com um sorriso no rosto, emocionada de ter conseguido? Eu acho que eu fico mais feliz que elas, né? Porque assim, olha, a gente trabalha com esperança, né? A gente, né? O sonho dela era ser mãe, né? E dela e de muitos outros que chegam lá. Então, assim, o caso da fertilização, você deposita, né, Maxilene, Uma expectativa muito grande. toda a esperança na fertilização. E eu falo para as pacientes assim, tem coisas que a gente tem que resolver antes de ir para a fertilização, né? Como ela falou, ela estava acima do peso, né? Tinha algumas alterações hormonais. Então, você tem que arrumar a casa antes de você engravidar. Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa tem um problema de tireoide, acontece muito problema de tireoide em mulher, né? Uhum. E você está fazendo tudo, tá, né? Vai lá, aplica os hormônios, é um tratamento caro. É difícil, né, Maxilene? É, com Porque são certeza. muitas injeções que tem que fazer, sair de casa, no caso dela foi São Paulo, Foi em São Paulo. As né? 3 em São Paulo e 1 em Manaus. Esse tempo, Maxilene, das fertilizações que você fez sem sucesso nenhum, antes de buscar a doutora, duraram quanto tempo? Foram 5 anos. 5 Não, anos tentando. foi. Bastante tempo, né, doutora? Né? Aí toda vez, né, é aquela expectativa muito grande. E quando a gente viu qual que era o problema, a gente tratou exatamente o foco. Por isso que eu peço sempre muitos exames. Algumas pessoas acham que é exagero, né? Mas não é exagero, né? A gente tem que direcionar. Tem alguma coisa que não está certa e a gente tem que descobrir o que não está dando certo e tratar aquilo ali. E foi o caso, né? Sim. Doutora, quando uma paciente lhe procura para buscar esse auxílio para engravidar, como é feito esse acompanhamento? Qual é o primeiro passo, antes de mais nada? Primeiro passo, a gente pede exames. Uhum. E é importante o marido ir junto, sabe? Alguns são um pouco resistentes, mas muitos vão. E a gente solicita esses exames e a gente vai ver o que tem de errado, se tem algum fator de risco, por exemplo, de estar obesa. Né? Eu falo, a gente quer engravidar, mas quer engravidar com saúde. Eu não quero que a paciente engravide de qualquer jeito e tenha um risco aumentado dela ter hipertensão, dela ter diabetes. Né? Eu brinco, olha, eu não quero ter trabalho, eu quero ajudar vocês a engravidar, mas não me venham com pressão alta com diabetes, não, pelo amor de Deus. Então, a gente tira todos esses, né? Tenta minimizar o máximo possível Uhum. todos esses problemas que podem acontecer para ser uma gestação tranquila, saudável. E foi, né, A minha Maxine? foi maravilhosa. Depois que você conseguiu, exatamente 3 meses depois que começou o protocolo com a doutora Maxilene, como é que foi o teu período gestacional? Como foi a tua gravidez? Maravilhosa. Assim, a minha gravidez, eu não... Hormônios regulados, A minha alimentação em gravidez, dia, equilibrada, tudo, atividade física, porque isso tudo. tudo conta, né, doutora? Não, a minha gravidez foi maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu sempre até falei para a doutora, até nos meus últimos consulta, dirigia, fazia tudo. Eu nunca senti nada. Muito tranquila. Uma gravidez muito tranquila. E esse acompanhamento, doutora, porque é todo um acompanhamento, não é só o Sim. conseguir, oba! Não, Não, não. tem um acompanhamento contínuo, né, doutora? Sim. Aí tem o pré-natal. Eu faço acompanhamento pré-concepção, né? Durante aí a gente faz o pré-natal e eu só não faço o parto. O parto eu não faço, porque eu falo, olha, eu não tenho tempo para ir lá, não dá para eu ir lá fazer o teu parto, mas a gente encaminha sempre para algum colega. Ah, Maxilene, eu quero contar uma coisa. Conta, Pode, um doutora. segredo da Maxilene. Ela me disse uma vez assim, que quando ela engravidou, o marido dela não acreditava que ela estava grávida. Foi. Não foi? Conta, Maxilene. Como Não, foi, é porque foi Maxilene? assim. A menstruação atrasou um dia. Aí eu fiz o exame de farmácia, negativo.
vou esperar mais um pouquinho. Aí 2 dias, aí eu vou esperar. Aí eu falei pra ele, calma. Aí quando 3 dias eu fiz o exame de farmácia de novo, negativo. Aí com 5 dias eu disse, eu não aguento não, eu vou fazer um exame de sangue. Aí eu fiz o exame de sangue. Só que quando eu fiz o exame de sangue, fui pro trabalho, vou esperar pelo celular. Quando eu abri o celular, a moça disse, chegou o seu resultado, posso enviar? Eu disse, pode. Aí quando eu abri aquele resultado positivo, Qual foi o sentimento, até Maxilene? agora. Ela se emociona, gente, que lindo. Aí assim, foi maravilhoso, né? Sentir, porque eu sempre pedi muito a Deus, né? Um positivo. E ele veio. Aí eu fiquei assim, muito emocionada. Aí eu tava no meu trabalho, aí eu liguei pro meu esposo, ele tava em casa. Eu falei, eu não vou falar pelo telefone. Aham. Fui correndo pra casa. Aí eu chego lá, chorando já. Aí eu disse, José, tô grávida. Aí ele olhou assim, grávida? Tu fez o exame? Eu disse, fiz. Aí ele olhou pra mim e disse, calma, calma. Será que não trocaram o teu sangue? Meu Deus, ele não acreditou, Maxilene. Eu falei, eu não acredito, eu vou ligar pra doutora Fernanda. Ele tem que acreditar na doutora, Aí eu né? liguei pra doutora era uma sexta-feira, a doutora não podia me atender, porque já tava assim, tipo, né? E tava muito lotada. Aí eu falei, eu tenho que fazer uma ultrassom, porque eu tenho que mostrar pra ele que eu tô grávida. Aí eu fui com outro médico, esperei a ser a última paciente fazer esse exame, que lá ele colocou, né? Que era uma gestação prévia, que ainda tava no início, tudo. Eu digo, mas eu vou levar pra ele. Olha só que Porque na lindo. minha mente, assim, quando eu vi aquele positivo, eu sabia que era um positivo. A mulher sente, né? Era algo que eu sempre pedi a Deus, né? Que se Deus me ajudasse, que viesse esse positivo, né? E a doutora Fernanda foi um instrumento, né? Para me ajudar. Deus permitiu e ela me ajudou. E aí nasceu A Rebeca. a Rebeca. Que Olha, a nome coisa forte, mais né? linda. Que lindo. Ela já tá com quanto tempo? Hoje a Rebeca tem 3 anos. Olha! E aí, vamos tentar mais um? Vamos, se Deus quiser, esse ano ainda, nós vamos lá com a doutora para Deus iniciar um quiser. protocolo de fertilização para vir um irmão ou irmã da Rebeca, com a permissão de Deus. Ai, que lindo. Doutora, muito bom ver casos como o da Maxilene, né? E ver que é possível sim conseguir engravidar. Às vezes você está sendo mal orientado, você buscou um profissional errado. Essa que é a verdade, né? Porque, como você viu, ela tentou 5 anos e não conseguiu. Ela fez 5 fertilizações in vitro e não conseguiu. E depois de 3 meses lá no Instituto Pelizete fazendo o protocolo, conseguiu. Né? Então, eu acho que falta sim um acompanhamento personalizado, com um olhar mais cuidadoso, para a gente conseguir resultados como o da Maxilene, não é verdade? É isso aí. E eu já aproveito, né, falando com você, nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, que nós temos um protocolo pronto para fertilidade lá no Instituto, né, doutora? Sim. Assim, a gente fala pronto, né? Tem uma base, né? Do que a gente precisa, né? Anti-inflamatórios, tem lá, tudo direitinho. Metilfolato, tudo que gestante precisa. E aí a gente vai adaptar às necessidades dessa mulher, né? Como eu disse, tem mulher que tiver anemia, a gente coloca o tratamento para anemia nesse protocolo de fertilidade. Então, ele é muito individualizado. Tem a base, que é comum, né, para todas, mas tem a individualização, que é muito importante. E como você mesma falou, tem os exames que tem que ser Sim. feitos. Se for detectado alguma anormalidade ali, vai ser tratada na raiz para a gente poder ter um êxito e Sim. conseguir, né, de fato, que a pessoa tenha sucesso no tratamento, né, doutora? Hélio, sabe o que tem acontecido muito? Que há um tempo desse a gente não ouvia muito falar? É a questão da trombofilia. São mulheres que elas até não têm dificuldade para engravidar. Elas até engravidam, mas elas têm dificuldade de manter a gestação. Então, assim, são aquelas mulheres que têm múltiplos abortos. Ela engravida e aí, como ela descobre que está grávida, uma semana depois, 2 semanas, ela tem um sangramento e perde o neném. Então, isso está ficando muito comum. Então, a gente tem recebido muitas mulheres com esse perfil lá no Instituto. E aí é bom que a gente já sabendo desse probleminha, a gente já fica fazendo o acompanhamento certinho, né, Sim, doutora? e a gente fazendo o tratamento, né, com medicamento específico, no caso um anticoagulante, porque tem os exames específicos que vão mostrar que essa mulher tem ou não trombofilia, né? E a gente fazendo o acompanhamento com o anticoagulante, essa mulher consegue ter o bebê no tempo certo, tudo direitinho. Olha, eu vou falar agora com a Maxilene, porque eu quero, Maxilene, que você diga
que você faça o convite para essas mulheres maravilhosas que estão tentando engravidar e não conseguem. Faça você pessoalmente o convite para procurar quem realmente entende. Certo. Então, assim, eu faço convite para vocês, né? Irem com a doutora Fernanda Pelizete, fazer uma consulta, tirar suas dúvidas, porque às vezes a gente tem muita dúvida, né? E às vezes a gente acaba não sabendo nem o que a gente tem. E através desses exames, ela vai descobrir o que você tem e fazer um tratamento correto. Eu tenho endometriose, eu tenho trombofilia, né? Só que eu nunca tinha tido uma gestação antes. Mas provavelmente, se eu tivesse conseguido, eu poderia ter tido um aborto se não tivesse tomando a medicação correta, né? Então, convido vocês para ir lá no instituto, fazer uma consulta, ver direitinho, tratar da saúde, que sim, é possível engravidar se a mente estiver bem também, né, Né? doutora? Tem que cuidar de todo o corpo, não só, tipo, tomar as medicações, mas você tem que ter disciplinas, fazer exercícios. Mas a doutora vai, se você não fizer, ela vai puxar sua orelha e você vai fazer. E com certeza vai dar certo, sim. Olha, doutora, quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo, por ter falado sobre esse tema tão necessário, né? A gente sabe que a gente lida com esperança, como a senhora mesma Sim, falou, né? São mulheres que querem engravidar, que querem ter o prazer de ser mãe, né? sim. E você está pronta para recebê-las lá no instituto, né? Sim, eu fico sempre muito feliz quando elas chegam lá. Eu pergunto, né, qual o seu, por que você veio aqui? Em que eu posso te ajudar? E elas falam assim, eu quero ser mãe. Ai, eu já adoro. Eu falo, ai, que bom, então vamos lá. Eu falo, eu sou pé quente. Olha, e é É mesmo, mesmo, viu? com certeza. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Quero Obrigada, agradecer a querido. Maxilene também pelo depoimento lindo. Parabéns. Obrigada. Vida longa para Rebeca, Amém. tá? E que venha um irmãozinho para ela em breve Se aí, Deus quiser, com a né? ajuda da doutora. É isso. Olha, eu vou para um breve intervalo comercial. Você também segue a doutora Fernanda nas redes sociais. Doutora Fernanda Pelizete. Segue o Instituto Pelizete também. A doutora tem diversos tratamentos para você, mulher, aí, cuidar da sua saúde. Não só as mulheres, os homens também, viu? Então aproveita e procure o Instituto Pelizete. Eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta com o Doutor Me Consulta. Não sai daí.